bem, nós vamos aqui para mais uma exposição bíblica e temática, tratando hoje sobre questões conflitantes que afligem o ser humano. É uma série que nós estamos repetindo, e hoje tratando aí sobre mais uma pergunta: qual é a razão da existência humana? Qual a razão de existirmos? Com base em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, também no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Passamos a ler. Quero convidar você também a você participar conosco nessa leitura. Abra aí a sua Bíblia, tanto na versão Almeida Revista Atualizada, ou como também na Almeida Revista Corrigida, certo? E outras versões que você possa ter. Então, você é o nosso convidado. Então, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, começo, versículo 26 até o versículo 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, e homem os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre as aves do mar, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E assim ele segue o texto. Mas vou pular aqui para o capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Interessante, né? Essas passagens do texto sagrado. Mas logo de início aqui, versículo 26, nós temos aqui vários ensinamentos maravilhosos e grandiosos para a nossa edificação espiritual. Façamos o homem. Nos dá a ideia de uma triunidade divina aqui, né? Os grandes mistérios da piedade cristã é justamente compreender a trindade. Em outros momentos vamos refletir sobre o que vem a ser a trindade, uma das grandes doutrinas, que é uma doutrina também muito atacada por aqueles que não confessam a nossa mesma fé. O fato é, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Conforme a nossa semelhança tem ele domínio sobre os peixes do mar. Então nós vamos ver aqui uma série de características, né, do porquê e da razão da existência do ser humano, né? Criado pelo um ser superior, pelo um ser que realmente é mantenedor de sobre todas as coisas, né? E no versículo 7 do capítulo 2, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Não num processo evolutivo, como muitos afirmam por aí, Charles Darwin, né, e outros por aí mais, soprou nas narinas o fôlego de vida, no caso o próprio Deus, e o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus pega o homem com os elementos da terra e faz ele alma vivente. Então é interessante essa questão aí, nós queremos refletir. Olha só, algumas considerações sobre essa indagação sobre a existência do ser humano. Quem somos, né? Quem nos criou? E aqui o texto, nas páginas veterotestamentárias, já começa nos dando alguns indícios aqui desse ato criador, desse ato sobrenatural da parte de Deus, formando o homem a partir dos elementos da terra. Né? O barro aí vai ser um elemento importante. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o sentido da existência humana? Então, é sobre essas e outras questões que nós estamos refletindo aqui no nosso espaço, exposição bíblica e temática. Acompanhe conosco o nosso raciocínio, você é o nosso convidado. Então, observe aqui, ó. Pense um pouco. A busca pelo sentido da vida humana é sadio, é muito importante, é normal, é relevante. Se você observar nas páginas históricas, nas páginas bíblicas, em todo o cenário da existência humana, sempre o ser humano se indaga da sua própria existência. Então, isso, aparentemente, isso é salutar, isso é importante, isso é relevante. O ser humano, como um ser pensante, né, é natural ele se indagar sobre a sua própria existência. Então, isso é importante. Quero destacar aqui algumas frases rápidas
Freud disse aí, ó, as pessoas têm fome de amor. Só que esse amor que ele se refere aí é no outro sentido, né? Jung, né, afirmou, as pessoas têm fome de segurança. Quem não almeja, né? Adler disse, as pessoas têm fome de significância, de significado. Mas o que disse Jesus? Quando a gente vai para os relatos mais fidedignos da pessoa bendita e eterna de Jesus, estão nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João é o relato mais fidedigno da pessoa bendita e eterna de Jesus. Em outros momentos também vamos refletir sobre os evangelhos, né? Vamos aqui adiante. Jesus disse, ó, eu sou o pão da vida. Está com fome? Tu não está se alimentando? Então, se alimenta do pão da vida. E esse pão da vida é Cristo Jesus. O que vem a mim jamais terá fome. Então, aquele que se alimenta, espiritualmente falando, da pessoa bendita e eterna de Jesus de Nazaré, jamais você terá fome. Fome, sede, jamais você terá sede. Quem crê em mim jamais terá sede. O Evangelho segundo João, no capítulo 6, versículo 36, nos traz essa pérola cristalina e da verdade cristalina das páginas neotestamentárias. Então, pensa um pouco, mais uma vez. Então, qual é o sentido da vida humana? Qual é o sentido? Você já parou para refletir? Já florou isso na sua mente? Qual é o sentido de você realmente estar no contexto da sociedade? O que você está fazendo? Né? Então, essas e outras questões, o ser humano é normal trazer essa introspecção para si, né? E, e tentar extrair o melhor possível para a sua vida social, para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual. Então, qual o sentido da existência humana? Então, vamos refletir sobre essas realidades. O que é a vida? Então, para responder essa indagação, busco resposta nas páginas bíblicas, né, que, ao meu ver, é um lugar mais seguro. Né? Ou seja, a Bíblia, a inerrante e infalível, segundo Timóteo 3,16, diz que a Bíblia, o teopneusto de Deus, a Bíblia é inspirada da parte de Deus. O sopro divino na vida dos apóstolos, na vida dos escritores bíblicos, nos dá a autenticidade do seu texto para depositarmos credibilidade no mesmo. Então, o que é vida? Então, nós vamos encontrar respostas. Eu quero aqui me fundamentar nas páginas veterotestamentárias e nas páginas neotestamentárias, Antigo e Novo Testamento. Então, vejamos aqui. A origem da vida é Deus. Deus é o próprio originador da vida. Observemos aqui os textos. É compreensível concluir que o mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus. E aí, ó, a segunda epístola de Paulo aos Colossenses, aos Coríntios, aliás, no capítulo 1, versículo 20, nos traz essa verdade. Olha só o que é que diz. Mas os que nos confirmam convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Então, Deus é quem unge o ser humano. Deus é que é o autor maior do ser humano. Pega os elementos da terra. Olha só o que aqui Deus disse o texto, né? Então, formou o Senhor Deus o homem do pó. O pó aqui se refere aos elementos da terra, né? Aí tem vários elementos, o enxofre, nós temos aí o carbono, nós temos aí o magnésio, né? O nitrogênio, o oxigênio. Então, pega esses elementos e forma do pó da terra o ser humano. Por mais que os céticos tentam denegrir essa verdade cristalina nas páginas veterotestamentárias, mas a gente entende claramente que a Bíblia ela é incisiva, ela é categórica quando afirma que Deus cria o ser humano do pó da terra. Pega os elementos da terra, da tabela periódica aí, quem gosta da química, e forma o ser humano e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Que privilégio! Você já acordou hoje? Você já agradeceu a Deus pela sua vida?
Se não agradeceu ainda, agradeça. Expresse a sua gratidão. Os livramentos de Deus na sua vida é algo estrondoso, é algo grandioso. Então, a gente percebe claramente no texto do livro de Gênesis, começo de todas as coisas, esses relatos que nos inspira, esses relatos que nos traz segurança, solidez nesse mundo tão líquido, como diz aí os pesquisadores, os cientistas do humanismo. Né? Então, nós compreendemos dessa forma. O que é a vida? Isso quer dizer que ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando seus próprios meios ou pela pura razão. Verdade. Nós só compreendemos os ensinamentos divinos e o próprio Deus através da sua própria palavra. Né? Através da... Gosto muito da ciência, mas a ciência vai atestar a veracidade de um auto superior, sim, é fato. Mas para compreendermos Deus espiritualmente, é necessário compreendermos a sua palavra. Compreendemos a sua palavra. Do princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. Né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Né? Então vamos compreender dessa forma. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida. Ele é a fonte da vida. Henry, página 20. Então, Paulo em Atenas diz: quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E aí, no seu segundo volume, Lucas, o historiador Lucas, o médico amado, vai nos trazer essa verdade. Vamos adiante. O que é a vida? Do princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o ato princípio de Deus foi criar a sua própria imagem de semelhança, um aspecto moral, um aspecto intelectual, racional, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é uma grande declaração universal do amor de Deus pela humanidade. Deus manifestou seu amor através de seu próprio Filho, dando o seu Filho para resgatar a humanidade perdida, divorciada da presença de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. A revelação apocalíptica nos traz essa verdade no capítulo 22, versículo 13. O propósito da vida é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é magnificar a Deus. É reconhecer a nossa pequenez e reconhecer a grandeza de Cristo Jesus através dos seus atos, através dos seus ensinamentos, através da sua palavra, mediante a ação do Espírito Santo de Deus no curso da história. O propósito da vida é glorificar a Deus. Glorificar a Deus com a minha vida, com o louvor. Glorificar a Deus com o meu trabalho. Glorificar a Deus com o meu testemunho. Glorificar a Deus com a palavra da verdade. Glorificar a Deus com a boa semente sendo lançada em tempo e fora de tempo. Glorificar a Deus em qualquer canto que você possa estar. Não é só para dizer glória a Deus, mas com sua vida, acima de tudo. Uma carta aberta. Então, bom, já sabemos que Deus nos criou. E agora? Para que Deus nos criou? Deus nos criou, somos sabedores disso. Ele é o autor da vida. Né? Ele é o progenitor da vida. Mas para que Deus nos criou? Já parou para pensar? Observe. O profeta Isaías, há 700 anos atrás, vai dizer: a todos os que são chamados pelo nome e os que criei para minha glória. Deus cria a sua obra, que tem a sua imagem e semelhança. Para quê? Conforme o profeta Isaías aí, para a glória de Deus. Deus quer ser glorificado na sua obra-prima. Nós somos a obra-prima de Deus. Que privilégio, né, irmãos? Que privilégio. Eu os formei, sim, eu os fiz. Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7. Isso é extraordinário. A obra-prima de Deus. A coroa da criação divina é
o ser humano, tão falho, tão cheio de lamúrias, tão cheio de problemas, de aflições. Mas Jesus disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Também em Cristo Jesus venceremos. Então, observe, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Olha só o que diz o profeta Isaías. O propósito da vida é glorificar a glória de Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Coisa tremenda, né? O sentido da vida é a paz com Deus. Shalom. Vamos orar por Jerusalém. Esse conflito que está aí no Líbano, né? Terrível. Crianças, jovens. Vamos orar para Deus dar uma paz para todo aquele contexto do Oriente Médio, que é difícil. Mas a igreja orando com fé. Deus, tem misericórdia. O profeta disse que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, de não sermos realmente aniquilados. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E vamos continuar orando por Israel e a paz naquele Oriente Médio ali tão sofrido. Observamos que com a entrada do pecado no mundo trouxe a separação entre o homem e Deus. O profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. A maior necessidade do ser humano passou a ser paz com o seu Criador. Então Deus coloca o ser humano no jardim do Éden para cuidar e lavrar da terra. Diz, olha, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerdes, pois no presente momento que comerdes será desconhecedor do bem e do mal. Então Deus dera uma ordem explícita, uma ordem de obediência, mas vai a astuta serpente, conforme nós conhecemos no texto, e vai seduz a mulher leva o fruto proibido para o seu companheiro. E assim, essa harmonia de paz que havia no jardim do Éden foi quebrada, foi rompida. E ela foi estabelecida no curso da história humana pela pessoa bendita e eterna de Jesus de Nazaré. Então, em Cristo Jesus, fomos reconciliados com Deus, Criador do céu e da terra. Então, a maior necessidade do ser humano passou a ser a paz com Deus. Hoje nós temos paz com Deus por intermédio da ação redentora, redimidora de Cristo Jesus no curso da história. Que coisa maravilhosa, né? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O profeta Isaías nos traz essa verdade. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Segunda Epístola de Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Esse texto vai descortinar ensinamentos da reconciliação, isto é, voltar a ter a amizade perdida que nós perdemos lá no Jardim do Éden, mas ela foi restaurada em Cristo Jesus, no contexto do primeiro século era cristã. Glorificado seja o nome de Jesus. Paz com Deus é o sentido da vida. Por que Deus criou o ser humano? Pensa um pouco. Diz um profeta dinamarquês, a sua vida é um presente de Deus para você. Que coisa, né? É um presente de Deus para você. O que você faz com ela é um presente seu para com Deus. Dá para refletir, dá para pensar. Interessante, né? Vamos adiante. Por que Deus criou o ser humano? Uma frase que dizem que foi o Albert Einstein, considerado um dos maiores cientistas do século XX, trouxe a teoria da relatividade. Deus não joga dados. É verdade, Deus não trabalha com probabilidade. A probabilidade é uma área da matemática muito interessante. A probabilidade ela trabalha com eventos
de acaso, né? De eventos. Ou seja, a probabilidade é a chance de um determinado evento ocorrer. Mas Deus não joga dados. E se jogasse, ele acertava. Por quê? Porque, na verdade, se Deus jogasse dados, ele tem a presciência, ele tem a onisciência, ele tem a onipotência, ele tem os atributos que é inerente à sua própria natureza, ele sabe todas as coisas. Se ele joga dados ou não joga dados, isso são questões irrelevantes. Mas o fato é, essa frase ela nos traz algumas reflexões. Observe, Deus faz tudo com propósito. Então, por mais que ele joga dado, que o dado trabalha com probabilidade incerta, Deus sempre trabalha certo, porque ele é o Senhor da história. Ele está no controle de todas as coisas. Pelo menos é isso que nós acreditamos. Pelo menos é isso que as páginas do Novo Testamento nos traz. Não é verdade? Então, observe, criado para sermos eternos. Deus cria o ser humano para viver eternamente. É verdade. Quando um ente querido nosso morre, nós ficamos tristes, porque nós somos seres humanos, né? Mas, na verdade, esse sentimento ele foi revelado já no Éden. Ao contrário, isso não teria acontecido. Mas ele é reconciliado em Cristo Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que Deus, no princípio de todas as coisas, ele coloca, através do seu Espírito Santo, a eternidade no coração do ser humano. Então, Deus cria o ser humano para viver eternamente. Mas isso foi quebrado, mas foi restaurado mediante a redenção de Cristo Jesus, nos reconciliando com Deus para vivermos no momento certo, na eternidade com o próprio Deus. Entende? A, a, a verdade escriturística profunda. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Deus colocou dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é suficiente. Precisamos da eternidade de Deus no nosso coração. Porque Deus criou o ser humano para viver eternamente. É por isso que nós sentimos essa ausência dessa eternidade. Porque nós perdemos no Jardim do Éden com a desobediência. Mas ela é restaurada em Cristo Jesus para a eternidade. Porque Deus criou o ser humano? Criou para sermos santos. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico. Porquanto escrito está, sendo santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Por que Deus criou o ser humano? Criou para sermos servos, sim. Eu fico muitas vezes a pensar, por que determinadas pessoas acham que é superior a outras? Né? O próprio João Batista, quando de longe vê Jesus ele se aproximando no Rio Jordão, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, João muito bem poderia dizer assim: olha, Jesus, tu és profeta, mas eu vim antes de vós, eu sou maior do que ti. Não. Pelo contrário, Jesus reconheceu o messianato de Cristo Jesus e aconselhou, orientou, recomendou seus próprios seguidores a seguir o mestre de Cristo Jesus. Nos anais da história nos traz essas verdades. Então, isso mostra um exemplo de servo, o profeta João Batista. Então, no reino de Deus não existe alguém maior ou menor que o outro, não. Todos nós somos nivelados pela cruz. Agora, isso significa dizer que você não possa buscar conhecimento ou buscar dar um bem-estar à sua família através de bens materiais. Não estou falando isso. Estou dizendo que isso seja errado. Mas, independente disso, no reino de Deus nós somos servos. Não existe no reino de Deus alguém maior do que o outro. Somos todos servos. E quando nós entendemos isso, nós somos alegres, nós somos felizes.
porque nós somos preparados para cultivar e guardar a terra, né? A terra no sentido espiritual da parte de Deus. Então, Deus colocou o ser humano no Éden para cultivar e lavar a terra, Adão e Eva. Da mesma forma, nós, como servos de Deus, nós somos nivelados pela cruz em Cristo Jesus. Devemos ajudar uns aos outros. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Essa foi a tarefa dos seus primeiros progenitores, né? Seus, dos seus, dos seus, da sua criação, da sua obra-prima, Adão e Eva. E Deus nos criou para sermos servos, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Deus fez animais, em seguida formou o ser humano. Então viu Deus que o ser humano, dada a sua essência divina, não possui nenhuma afinidade com os animais. É interessante observar que Deus não formou Adão a exercitar o amor pelos animais. Diante disso, viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, pelo que lhes fez um ajudador idôneo, capaz, né? Alguém com quem ele pudesse partilhar todos os momentos da sua vida. Então, dentro desse contexto, a Bíblia nos revela que é do agrado de Deus que o ser humano viva em contato aos seus semelhantes pelos laços fraternos. Então, nós somos servos acima de tudo. Podemos ter posições na sociedade diferentes, mas acima de tudo, precisamos ter essa consciência, essa lucidez de que, como cristãos, nós somos privilegiados por sermos servos e devemos servir uns aos outros. Né? O domínio da criação. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Domine sobre os peixes e sobre os animais de uma forma geral. Nós somos criados para louvar a Deus. Contudo, pouco menor o fizeste que os anjos. Louvem pelos seus feitos poderosos, louvem segundo a imensidão de sua grandeza. Então, louvar com a vida, louvar com a ação, louvar com nossas atitudes, engrandecendo o reino de Deus. Portanto, meus nobres irmãos e amigos, caros amigos, fico com essa palavra, guarde ela no seu coração. Entenda que nós somos feitura da parte de Deus, criado para sermos servos. Somos a obra-prima de Deus, a coroa da criação, para glorificar e louvar e servir o reino de Deus com muita sabedoria e com muito discernimento da parte de Deus. Tem até o nosso próximo encontro aqui para mais uma exposição bíblica e temática. Então, até mais.